Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 8 horas e 55 minutos, horário de Brasília, galera, do dia 10 de setembro de 2019. Eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money. Vim trazer diretamente para vocês dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único, inigualável, insuperável abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá acontecer ao longo do dia e também, obviamente, se preparar para as relações de risco-retorno que os mercados podem nos oferecer, os ativos podem nos mostrar, sabendo as informações aqui que nós vamos passar de commodities, cenário internacional, dados corporativos, como é que estão as bolsas ao redor do mundo e também um pouquinho da parte gráfica para você querendo saber de algum ativo. Coloca aí nos comentários, gostou, curte, comenta, compartilha, é sempre muito gratificante aqui para mim compartilhar e receber essa energia boa, positiva aí da galera, de todos os grupos do Facebook. Um grandíssimo abraço a cada um de vocês que autorizam, que curtem, que gostam aí de disseminar também conteúdo de educação financeira e falar de investimento ao alcance de maior número de pessoas possíveis. Muito grato por todos vocês. Grande Gerson, um abraço para você, meu querido. Bom dia, um bom dia a todos os investidores. Grande Rodrigão, bom dia. Grande abraço a todos os investidores mais aí. Um grande beijo no coração e vamos em frente, trazendo aí o que está rolando e acontecendo mundialmente também aqui, não é mesmo? Então a gente já começa falando de ontem, não é mesmo? Ontem tivemos um pregão que foi de fortes emoções. Ontem o mercado fez um pouco de tudo, né? Ele disse que ia, foi com força, foi com mais força ainda e depois azedou. Aí azedou bastante, chegou a azedar muito e no final de contas aí acabou fechando quase que beirando numa estabilidade, uma altinha bem muquirana, um volume bom, 19,06 bi, tivemos um dólar dando uma subidinha, chegando quase ali na barreira dos 4,10 e a galera ficou um pouco tensa aí graficamente com o Ibov, porque a figura que ele montou não inspira grandes potenciais de alta, pelo contrário, deixa um potencial aí de queda para o nosso mercado. Márcio, pode se confirmar, não pode se confirmar, vai cair pesado hoje? Óbvio que isso são probabilidades, são possibilidades. Um beijo no coração, Marcos, seja bem-vindo. E isso é óbvio que chama a atenção. A gente teve uma alta, chegamos a 104.259, rompemos barreiras ali, como eu comentei ontem, 103,5, 103.700, chegamos quase aos 104.500 pontos, mas aí perdemos um pouco de força, perdemos até bastante e fomos voltar ali, fechar em 103, 180, ficamos acima, como eu comentei ontem, daquela regiãozinha de 103.100 coladinho ali, mas a figura gráfica não inspirou grandes potenciais de continuidade de alta. Óbvio, para romper, para anular esse cenário baixista, a gente precisa performar acima dos 104.200 pontos, sem choro nem vela. Buscar 104,5 e ir para cima. Se ficarmos até 103.700, 103.900, não é que anula esse potencial baixista, mas reduz bastante a probabilidade. Só anula 100% acima de 104.200. E confirmar o potencial de queda é descer a ladeira abaixo da mínima de ontem dos 102.700, dentro dessa região de suporte 102.700, 102,5, que aí poderia nos levar até a região de 101.700. Grande Alexandre Oxman, quase que eu falei Alexander, né? Mas é Alexandre Oxman. Um grande abraço, meu amigo. E o suporte ali que a gente vai buscar na região de 101.700, 101.500, depois podendo buscar 100.500 até 99.900, 99.700, onde teríamos novamente ali o suporte da média de 20 no gráfico semanal. Então vamos ver se a gente evita essas maiores quedas e consegue reverter esse cenário. O mundo não nos auxilia muito no dia de hoje.
A gente tem aí o S&P 500 batendo 0,17 de queda, Dow 30 0,08 de baixa, Nasdaq 0,30 de queda. Eles estão aí demonstrando um cenário um pouquinho mais avesso, ainda tem aquelas questões regulatórias lá em cima de Google, Facebook, um cenário ainda de guerra comercial que não está tão claro, as coisas um pouco meio bagunçadas e também não temos nenhum dado econômico que vai pipocar hoje que vai causar um rebuliço internacional. Então, a gente fica nesse cenário. Grande Luciano, um grande abraço para você, meu amigo, seja bem-vindo. Então, a gente tem um cenário que está aguardando cena dos próximos capítulos, dependendo bastante aí dessa questão de guerra comercial, como pode evoluir, se o Trump vai soltar algum tweet, alguma coisa assim para alavancar, já que lá na China saíram dados ontem que deixaram o mercado um pouco mais tenso, até por causa disso. As questões dos mercados asiáticos não foram nenhuma Brastemp no dia de hoje. Nikkei 225 no Japão ficou 0,35 no positivo, Hang Seng Hong Kong 0,01% de alta, Xangai na China 0,12 de queda, Shenzhen 0,37 de baixa, o China A50 0,42, porque tivemos aí o PPI, o índice de preços ao produtor, e ele veio 0,8% de queda. Esperava uma queda ainda maior, ou seja, um nível de deflação maior. Não foi tanto quanto se esperava, mas foi ruim. No período anterior veio menos 0,3%. E esse 0,8% é muito nessa questão de não conseguir desafogar os produtos lá para fora. Estão tentando fazer até algumas questões de estimular o comércio lá para fora, chamar algumas coisas aqui para dentro, lá da China, mas o cenário está meio nebuloso. Com relação à inflação ao consumidor, essa sim deu uma crescida, foi para 2,8% positivo, esperavam 2,6%. Um dado bacana, mas o que é importante, o que gera aí também o fluxo para a economia chinesa, o que é um demonstrativo do cenário chinês, essa inflação ao produtor, essa não foi bem, não está bem, e demonstra a urgência em acertar as pontas. Lá do lado dos Estados Unidos, estão falando que está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo sereno, Steve Mnuchin, secretário de Tesouro, falando, olha só, a gente está aqui, tranquilo, não estamos tão no perrengue, vamos negociar e tudo mais. Segue o bate-papo para ver se as coisas caminham aí para outubro. Estão esperando essa conversa agora de meio de mês para ver como é que esse cenário caminha. Então vamos ver aí, vamos ver como é que as coisas caminham. Grande Luciano, vou falar daqui a pouco graficamente aí também com relação ao Ibovespa. Fique tranquilo, meu camarada, a gente vai dar uma repaginada aqui logo mais, campeão. E com relação à parte da Europa, que aí tem Boris Johnson, mesmo pedindo uma extensão de prazo para o Brexit para tentar um acordo, já que ele foi vetado de novas eleições, foi vetado também de fazer a saída do Reino Unido sem um acordo, que era o desejo dele, e agora ele pediu uma extensão de prazo para tentar renegociar as pontas. E aí o cenário que estava mais voltado para o negativo começou a clarear um pouquinho. DAX da Alemanha 0,25 de alta nesse momento, FTSE na Inglaterra 0,06 no positivo, CAC 40 da França 0,08% no negativo e o Eurostoxx 50, essa média aí dos mercados europeus, batendo 0,03% de baixa. É isso que nós temos para o momento. Com relação à parte de commodities, aí a gente tem o petróleo WTI referência nos Estados Unidos 1,04 de alta, ainda com essa questão do ministro de Minas e Energia lá da Arábia colocado, falando que vai manter a política de cortes, e isso aí está fazendo com que o petróleo dê aí a sua alavancada. O Brent, referência na Inglaterra, referência global, 0,93 no positivo, 63 dólares e 17 centavos. Ouro nesse momento vai caindo, 0,82%, 1.498 dólares e 75 centavos, vai descendo abaixo da região de 1.500 dólares, vai demonstrando aí um certo potencial de entrada de recursos nos mercados de capitais, que não chega a ser confirmado pelo S&P 500 VIX, o índice do medo, que está subindo 2,62%. Demonstra um pouco de aversão. Mas esse ouro em queda já é uma possibilidade, um sinal de que as coisas podem vir a ficar positivas aí para os mercados globais. Vamos ver. Cena para os próximos capítulos. Fato é que o mercado norte-americano está em queda, uma queda leve, potencial de reverter também, e a gente aqui, iniciando os nossos trabalhos no índice futuro, vai batendo apenas 0,38% de baixa, que também é factível de se demover essa ideia de queda. Óbvio, como eu falei, o Ibovespa tem a tendência, o potencial de queda.
Vamos ver se ele cai, se ele dá a riada e depois recupera. Não é mesmo? Vai que acontece como foi ontem, só que na mão inversa. A gente subiu forte, reduziu muito a alta. Hoje pode abrir em queda, o negócio fica um pouco azedado, depois recupera, ganha força e aí, quem sabe, dá uma caminhada bacana. Mas não esqueci não, Luciano, ainda vou falar dos pontos gráficos novamente, beleza? Com relação aí ao dólar batendo 4,0941, praticamente zerado aí nesse momento, criptomoeda 10.260 dólares, 1,30 de baixa. Enquanto isso, minério de ferro, ele deu uma subidinha, 3,31% a 655,5 50 yuans por tonelada. Só fazendo uma corrigida aí, uma errata ontem foi o fechamento do minério de ferro, os contratos futuros, vencimento de janeiro de 2020, os mais líquidos até o momento, foi 643, beleza? Então, já corrigindo. Ontem, 643, uma subidinha. Hoje, 655, 3,31 de alta, uma boa alta aí para o minério de ferro no dia de hoje. Isso pode impulsionar a Vale, que tem notícia para a Vale. Sim, temos a notícia aí da Vale 3 com relação a... Isso saiu ontem, depois que fechou o mercado. A agência de classificação de risco, a Fitch, manteve o rating da Vale em BBB-, até então nada demais, porém removeu a observação negativa, o que indica aí uma perspectiva estável para a nota de crédito da companhia. Isso é muito bom. Óbvio, já pode ter repercutido ontem, né, os burburinhos, e aí pode ter subido por conta que ela subiu, mas ainda tem aí um potencial interessante para ela. Pode voltar à região de 48,30 até, quem sabe, uns R$ 49,00. Tem espaço ali, depois a gente vai falar graficamente dela. Isso aí é algo interessante com relação à Vale. E também já a Litel Participações, falando que foi aprovada na Assembleia, na AGE, da companhia da Litel, a reestruturação no grupo Litel. Ou seja, notícias aí positivas com relação à Vale. As coisas vão caminhando em um cenário um pouco mais benigno. Ela que passou um perrengue recente aí, sério. Agora está caminhando um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais serena. Com relação, já que estamos falando de parte corporativa, vamos dar seguimento. Dando seguimento, a gente vai trazer aqui as questões da Oi. Está aí com a PL, o projeto de lei, para ver se consegue rodar finalmente essa questão de recuperação, aí do plano de recuperação judicial, possível venda de alguma das operações. Estão tentando aí colocar um valor, um montante, uma oferta secundária, enfim, fazer tudo que tem direito, tudo que é possível para tentar arrumar a casa dela. E uma das questões que estão mais controversas aí no projeto é a possibilidade de anistia das multas devidas, enfim. Tem muita coisa ainda para rolar, mas o pessoal está de olho e atento, ver se consegue, finalmente, vamos ver se isso hoje rola. E está marcado a comissão aí para as 14h30 para apreciar essa PL aí que modifica a Lei Geral das Teles. Vamos ver como é que isso vai caminhar, se está uma celeuma danada aí para esse ativo, e também para esse setor, não é mesmo? Outra questão, falando de Petrobras, aí, ela tem como meta a redução das dívidas atuais 100 bi para 60 bi em 2 anos. Então, é mais uma notícia que ela está querendo arrumar a casa. Ela recebeu nota das 3 grandes agências de classificação de risco para emissão no exterior anunciada ontem. A Fitch e a S&P deram rating BB- para a operação, enquanto a Moody's deu Ba2. São avaliações aí interessantes, nada muito negativo ou desesperador para o lado dela. Com relação a Suzano e Klabin, ontem tivemos a Suzano dar uma belíssima corrida, uma disparada, o dólar deu uma puxadinha, mas isso até então não movimentava, mas a questão é os preços da celulose e da fibra curta da China, que atingiram 478 dólares, um montante estável na comparação semanal, e também foi 17,6 dólares a menos aí, segundo alguns clientes, um relatório publicado pelo Itaú. Agora, vamos ver como é que essas questões aí vão caminhar para o preço da celulose, uma potencial maior demanda, uma melhora, e também, olhando graficamente, o ativo estava bem descontado. Não só por questão de fundamento, de possível preço da celulose, tentar dar uma arrumada, dar uma estabilizada, com potencial de melhora, mas também a parte gráfica dela, que estava bem descontada e começou a dar sinais de melhora, e essa alta de ontem acabou dando uma bela força aí para o potencial de alta. Vamos ver se confirma, não é mesmo? Precisa confirmar. O mercado está querendo sempre as confirmações. E vamos diretamente para a parte gráfica agora, falando diretamente aqui
Começando, vou dar um feedback aqui para o Luciano, meu camarada, falando a respeito de Ibovespa. Então, Ibovespa é o seguinte, precisa performar acima de 104.200, 104.300, depois a barreirinha de 104,5, para caminhar para 105.500, depois topo histórico. Precisa anular a máxima de ontem por causa da figura gráfica que foi montada, que não é boa. Parte de baixo, a gente tem suporte aí nessa região de 102.700, 102,5. Se vir a perder, o negócio pode engrossar um pouquinho mais, levar até a região de 101.700, 101.400, 101,5 dentro dessa faixa. E se perder essa outra banda, a gente pode voltar até 99.700, a região de 100 mil pontos aí, como outro suporte, para evitar uma nova azedada. Se segurar aí também já tá bom para chuchu, para a gente ganhar novo fôlego. Óbvio, não gostaria que isso acontecesse, não quero que caia, mas tem que ficar atento nesses pontos. Nesse momento, o índice futuro 0,21% de queda. Falando a respeito já de Vale, vamos logo adentrar nesse ativo. Falando dela, 47,89, fechou bem, fechou no topo, né, no topo possível. E aí, o que tem para adiante? A gente tem primeira resistência ali na faixa de 48,28, 48,30, conseguindo romper essa região, pode se estender até um pouquinho, 43, 48,50, não tem problema. O grande objetivo realmente seria a média de 200 no gráfico diário, 49,50, esse seria o objetivo maior do ativo, mas se chegar próximo de 49 e arriar também, é digno, não tem problema, deu uma boa subidinha aí nesses últimos períodos. Lembrando que no semanal a gente tem uma barreirinha um pouquinho mais indigesta do que no gráfico diário, que fica ali na região de 48,80, que é a média de 20. Ou seja, por isso eu falei dessa esticada que pode chegar até 49, mas não necessariamente chegar aos 49,50, que seria o ideal do duzentão, porque a gente tem na média de 20 no semanal essa barreira. Duzentão é no gráfico diário, esse 49,50 aí. Mas potencial de alta pro ativo, ainda mais com o minério caminhando bem, mesmo com a China não rodando tão positivo, o minério fluindo bem, nota específica aí de rating para Vale sendo positiva, o viés fica um pouquinho mais voltado para cima com relação a Vale 3. Falando de Suzano, pela puxadinha que deu generosa do dia de ontem, R$ 31,62, seu fechamento também fechou no topo da pirâmide. E o seguinte, óbvio que agora é a hora H para ela. Não é a primeira vez que ela começa aí a romper a média de 20 no gráfico diário, já é 1, 2, 3, é o quarto toque, e das outras vezes ela foi, caminhou e depois desceu a ladeira, né? Deu aquela mergulhada igual o pato, botou a cabeça para fora, depois afundou para dentro da água e desceu a ladeira. As últimas vezes, só para você ter uma ideia, a gente viu o ativo ir a 35, depois voltou a 30, 30,98, depois foi a 35 de novo e afundou para 29,99. No último suspiro, que foi agora 14 de agosto, ela foi a 33,30 e desceu a ladeira para 27,60. Agora recuperando o fôlego, 31,62. Qual o potencial dela? O potencial dela é buscar praticamente o último topo recente, nessa região aí de R$ 33,00, R$ 32,50. Se conseguir romper essa nova barreira, beleza, a gente ganha um fluxo para voltar à região de R$ 34,00, R$ 35,00. Agora, desandou novamente, mais um voo de galinha, o ativo pode voltar aí para as médias de 20 e média de 8, que estão ali em R$ 30,00, R$ 29,50. Então essa alta de ontem foi maravilhosa, muito boa, mas a gente precisa de um pouco mais de substância, de sustentação, literalmente, para ver se ela segura essa onda aí nessa faixa, beleza? Outra ponta para a gente trazer com relação a Petrobras, o último ativo que a gente vai falar aqui, 9 horas e 13 minutinhos, Petro 4,26,93, o ativo chegou a 27,02, resistência aí batida, foi ali na região de 27, 27,15, como eu comentei, ali dentro dessa marca, conseguindo romper 27, aí a gente caminha para 27,30, depois 27,50, 27,80, e aí depois pode chegar aos digníssimos e gloriosos 28,10, 28,50. Grande Jax, seja bem-vindo também. Parte de suporte, o negócio azedar, interessante sempre a gente pontuar isso, é a questão de não conseguir aí ficar acima dessa região aí de R$ 26,70, que aí pode
dar uma azedada, voltar para 26,50, 26,30, e aí depois pode cair lá para a faixa de R$26, depois 25,80, onde está a média de duzentão no gráfico diário, e também aí onde passa a média praticamente de 8 períodos. Está um pouquinho acima, está na faixa de 26, mas aí está muito coladinho, então se baseia pela mais potente, que é de duzentão, 25,80, onde ela poderia chegar se quisesse arriar com muita vontade no dia de hoje, reverter tudo que tem direito. Então, esses são os caminhos, beleza? Galera, gratidão pela participação de todos, um grandíssimo abraço, bons trades, bons negócios, um excelente dia, mente no lugar, mindset firme, viu a oportunidade, utiliza as ferramentas de stop, utilize os suportes e resistências para lhe balizar durante o dia, ou se você está olhando a longo prazo, procure sempre olhar aí os pontos interessantes, suportes relevantes aí de médias ou sua análise, e troque aqui com a gente sempre. O canal está aqui literalmente aberto para a gente desenvolver, trocar essas experiências e juntos alcançarmos a liberdade financeira, beleza? Tudo de bom para vocês, um excelente dia e até amanhã. Tchau!